Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, desde hoje para sempre. Eu queria falar com você hoje sobre relacionamento com Deus. Eu estava estudando na palavra de Deus e, se você me permitir dar um tema, eu quero falar hoje sobre relacionando-se com Deus como no dia da tentação no deserto. E quando nós falamos de dia da tentação no deserto, nós temos duas referências bíblicas para falar de um relacionamento assim. Nós temos o povo no deserto, que após 40 anos, eles de ter andado com o Senhor, de ter experimentado as obras do Senhor, de ter visto o maná caindo do céu, de ter visto água saindo da rocha e tantas outras maravilhas por 40 anos, eles, após esse tempo todo, eles nunca conheceram os caminhos do Senhor e eles acabaram então, depois de 40 anos andando com Deus, eles acabaram separados de Deus e debaixo de condenação. Nós também podemos ir para o Novo Testamento, uma outra referência de um relacionamento assim, foi o relacionamento de Satanás com Jesus no deserto. Ele procurou Jesus no deserto, teve a oportunidade de estar ali face a face com o meu Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, e ao invés de aproveitar, de desfrutar daquela presença gloriosa, tudo que ele conseguiu fazer foi tentar Jesus, provocar Jesus. E tentando provocar Jesus, questionando a identidade dele e querendo que ele provasse quem ele era através das suas obras. Quando nós estamos tentando ao Senhor e tentando fazer com que, ou melhor, tentando a identidade dele através de obras, nós podemos concluir através desses dois fatos que o final de um relacionamento assim com o Senhor é separação e morte, e essa morte pode ser uma morte eterna, essa separação pode ser uma separação eterna. Mas hoje, como a Bíblia diz, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Tanto o povo no deserto como Satanás ali, naquela passagem da tentação de Jesus no deserto, essas duas passagens nós vemos aí um endurecimento. E por falar do endurecimento do coração do povo no deserto, um povo que estava vendo as obras, mas a predisposição deles não era para ter um relacionamento intenso com o Senhor, mas era o tempo inteirinho, todo o desgaste, toda a fé, eu diria, que eles colocaram, né? Eles não colocaram a fé em quem Deus era para eles, no que Deus podia fazer, no que Deus já estava fazendo ali diante dos olhos dele. Eles eram um povo, ele se tornou, o povo do deserto se tornou um povo insaciável. Quando nós estamos ali nos relacionando com o Senhor e o tempo inteiro, não, será que Deus está comigo? Se Deus fosse comigo mesmo, isso não estaria me acontecendo. Se Deus pode mesmo fazer alguma coisa, então ele vai ter que fazer isso. Se Deus é Deus mesmo, ele vai ter que fazer isso. Se Deus me ama mesmo, ele vai ter que fazer isso. E eu quero te dizer uma coisa, assim como aconteceu no deserto, Deus mostrou assim por obras. Será que era isso que eles estavam querendo? Eram mais obras? Então Deus mostrou, só que depois de 40 anos, o que levou? Onde eles chegaram com isso? Depois de 40 anos, de tantas obras, de acúmulo de maravilhas, acúmulo de milagres, isso não levou eles para lugar nenhum. Isso levou esse povo para ser separados. Uma geração inteira se acabou, uma geração inteira morreu, simplesmente porque estavam se relacionando com o Senhor na base da tentação, na base da provocação. A mesma coisa falando de Satanás. O relacionamento que ele teve com Jesus ali no deserto é um relacionamento simplesmente de tentação. Se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo outro.
novamente mostrando através de obras, né? Prova através das tuas obras quem você é. Eu quero te dizer, hoje, como que está o teu relacionamento com o Senhor? Hoje, será que Deus precisa fazer mais alguma coisa para que você saiba que Ele é Deus? Será que Ele precisa revelar mais uma vez o amor dEle para que você creia que você é amado, intensamente amado pelo Senhor? Eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes ao falar de relacionamento, pessoas estão clamando, buscando por relacionamentos onde elas possam ser correspondidas, onde o amor delas pode ser correspondido. Eu quero te dizer hoje, eu não vim aqui hoje falar para você de um relacionamento com um homem, relacionamento com uma mulher. Eu vim falar para você hoje de um relacionamento com Deus vivo. Ele te ama de maneira intensa e Ele provou isso para você há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Ele não fez isso escondido. Ele não se envergonhou de falar o quanto Ele te ama. Quando nós falamos hoje, né, de loucura do amor, quantas coisas aí, quantas pessoas até têm isso como seu modo de vida, né? Muitas pessoas trabalham com aquilo que nós temos aqui no Brasil, de loucura do amor. Eu quero te dizer, se é para falar de loucura de amor, Jesus Cristo fez uma loucura de amor por você. Se loucura de amor virou um negócio, eu quero te dizer, foi Jesus o pioneiro, foi Jesus que abriu esse negócio lá na cruz do Calvário. Ele se entregou naquela cruz e publicamente ele se expôs à vergonha pública para dizer que o quanto ele te ama. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu o sistema de mundo, tudo para dizer para você o quanto ele te ama. Simplesmente para falar eu te amo, ele morreu na cruz por você. Mas o bom é que não parou ali. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele subiu aos céus, ele foi o primeiro homem a subir no céu, ele faz lá confissão do teu nome diante de Deus, de Deus Pai, ele está ali falando para ele, falando para o Pai que ele pagou a tua dívida, você tem acesso, você pode chegar diante dele, você hoje pode se tornar o irmão de Jesus Cristo, você hoje pode se tornar filho de Deus, porque ele disse que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebe, ele dá o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Eu quero te dizer hoje, considere Jesus Cristo como um apóstolo e como sumo sacerdote da tua confissão. Olha, você, segundo a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 6, diz que você é a casa de Cristo, mas se tão somente você conservar firme a tua confiança e a glória da esperança até o fim, não endureça o teu coração a ouvir a voz do Espírito Santo. Olha, eu apenas me torno participante de Cristo se eu retiver firmemente o princípio da minha confiança até o fim. Falando de confiança e relacionamento íntimo com o Senhor, não como base na tentação, mas como base na confiança. Um relacionamento com base na confiança é o melhor relacionamento que você pode ter. Jesus, um dia, ele chegou na casa de uma família de amigos, família que ele amava muito. E nessa família tinha um homem chamado Lázaro, e que ele estava muito doente, e ele era amigo de Jesus. E durante o tempo da sua enfermidade, as suas irmãs, sua família mandou recado para Jesus, que estava em outro local, e falou para Jesus, chegou o recado até Jesus, que Lázaro estava doente, mas Jesus não foi lá enquanto ele estava doente. Jesus chegou lá depois que ele estava morto. Agora você imagina o ambiente que Jesus entrou. Você imagina, eram amigos que sabia que Jesus podia, que sabia que Jesus tinha poder, que sabia que Jesus podia livrar o irmão delas daquela enfermidade que parecia ser mortal.
Mas agora não é que era uma aparência de morte, era uma morte, eram já dias, ele já cheirava mal, e Jesus chegou bem dentro disso, é dentro desse contexto. E quando ele entra nesse contexto, a família do morto diz assim: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui. Mas graças a Deus, Jesus teve uma resposta: eu sou a ressurreição, a vida. Novamente, ele estava ali se revelando a identidade dele. A identidade do Senhor não muda por causa do deserto que você está passando. A identidade dele não muda por causa de situação de morte. A realidade do Senhor é que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por essa realidade que ele se move, é por essa realidade que ele vive eternamente. Ele é o Pai da eternidade. Nada nele pode ser abalado. A sua fidelidade é eterna. A Bíblia diz: ainda que eu e você sejamos infiéis, ele não pode ser infiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Nada muda a identidade do Senhor. Ele não precisou responder às tentações de Satanás, porque ele é o que ele é. Ele não precisou responder às provocações, às tentações dos homens. Ele é o que ele é. Agora, como é que nós estamos nos relacionando com ele? Porque a maneira que nós nos relacionamos com o Senhor não vai mudar Deus, mas a maneira que nós nos relacionamos com ele pode mudar a nossa vida. O Senhor é imutável, mas nós podemos, pelo poder da presença de Jesus, sermos transformados dia a dia. E qual é a transformação que está acontecendo na minha vida? Qual é a transformação que está acontecendo na tua vida? Eu te digo uma coisa: a transformação que está acontecendo na nossa vida está dependendo do nosso tipo de relacionamento com o Senhor. O relacionamento com Deus, com base na tentação, nos leva a uma transformação, sim, mas de coração que vai se endurecendo a cada dia, de uma cerviz que vai endurecendo a cada dia. E o final desse endurecimento é morte. O final desse endurecimento é uma separação eterna de Deus. Mas, se o nosso relacionamento com o Senhor tiver como base a confiança, o final dele é vida e vida em abundância. Deixa eu te falar do final do que aconteceu ali quando Jesus foi encontrar-se com o seu amigo, que já não podia mais falar com ele, porque já estava morto e cheirava mal. Jesus chega diante daquele sepulcro e ele fala não com a dúvida, ele não responde à incredulidade, ele também não responde ao choro, mas ele responde à presença e à fidelidade ao caráter de Deus. E ele chega diante do Pai e diz assim: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Depois disso, ele olha para aquele sepulcro e ele grita: Lázaro, sai para fora. A minha autoridade, a tua autoridade não está em outra coisa a não ser no nosso relacionamento com base na confiança em Deus. Como está o teu relacionamento hoje? O relacionamento de Jesus com Deus Pai trouxe Lázaro para a vida. Eu quero te dizer, um relacionamento com base na confiança em Deus vai trazer você de volta à vida. Vai trazer de volta à vida tudo aquilo que morreu, que está ao teu redor. Deus tem para você vida e vida em abundância. Não existe vida longe dele. Não existe vida em separação ao Senhor. Analise hoje o teu relacionamento. Relacionando-se com Deus, como no dia da tentação no deserto, ou relacionando-se com Deus com base na confiança. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor te dê, neste ano de 2016, uma confiança no Senhor, como